Excelsior da Bahia, AM 840, Rádio Web Saúde no Ar e agora também para você, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Participe, interaja, porque hoje vamos falar sobre esse centro, no programa de hoje, o Centro de Medicina Baseada em Evidências, foi criado pela Escola Baiana de Medicina, será inaugurado recentemente, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador desse centro, Dr. Luiz Cláudio Correia, ele que está aqui no nosso estúdio para bater um papo sobre isso. Luiz, primeiro, falar um pouco sobre a motivação, né? O que levou a Escola Baiana a criar, a constituir esse centro? Então, a motivação, o objetivo principal é promover o pensamento científico em decisões médicas. E para isso a gente tem que promover uma discussão entre profissionais de saúde, como traduzir uma evidência científica para uma decisão em prol do interesse do paciente e uma discussão também com a sociedade em geral. A sociedade precisa aprender a pensar mais cientificamente, clientes precisam aprender a fazer a pergunta certa ao médico. Por exemplo, doutor, qual é a probabilidade dessa conduta dar certo em mim? E qual é a probabilidade de eu ter um evento adverso? E você está me informando essa probabilidade baseada em evidência de qualidade? Então, não adianta apenas a gente, como médico, como profissional de saúde, ser treinado, se o nosso cliente não está treinado a fazer a pergunta certa. Isso que você está falando é importantíssimo. O que a gente está dizendo, em outras palavras? Que esse diálogo, naquele momento lá da anamnese, que na verdade é aquela entrevista inicial, quando você contrata, e ali também, claro, colocando nesse ponto de vista como cliente, mas ali você também é um paciente, mas não aquele paciente pacífico que está ali só para ouvir e acatar. Essa relação, ela tem que ser de mão dupla. Ou seja, se você tem também perguntas qualificadas, se você está preparado para esse diálogo, e você não se coloca diante daquele profissional como alguém que não sabe nada, está ali para dizer só amém e aceitar tudo, aí você pode estar passivo de algo que seja bom, mas às vezes também de um profissional que não vai ter o melhor conselho para você. E como você interage? Então, na hora que você faz essa pergunta certa, aí aquele profissional já pode te olhar com outros olhos, é verdade, Luiz? Olha, eu estou falando com alguém que está sabendo isso, o que está falando. E aí começa a haver uma coisa que é justamente estudo de medicina baseada em evidência, objeto de estudo, que é a decisão compartilhada, né? Ou share decision making, né? Que se fala em inglês. A decisão compartilhada é uma ferramenta da medicina baseada em evidências. Ou seja, a gente larga aquele conceito de medicina baseada em dogma ou medicina baseada em autoridade do médico, e a decisão, na verdade, ela é embasada em evidências, mas ela leva em consideração também a perspectiva e os valores do paciente. Então o paciente tem que estar sabendo realmente interagir com a gente nesse processo de decisão. A decisão não é apenas orientada pelo médico, ela tem que levar em conta também as preferências, digamos assim, do nosso paciente. Até mesmo porque decisões médicas são decisões baseadas em incerteza e não em certeza. Pois é, e muitas vezes, às vezes com o discurso de que não se há, né, o Brasil se investe em pesquisa, claro, temos pesquisas importantes aqui, inclusive já foi referência para fora, mas a gente tem também essa cultura de não investir em ciência, de não investir em pesquisa. E a gente precisa dar um passo além disso, porque sem esse estudo, sem essa comprovação, a nossa medicina também fica vulnerável. Tem a questão de investir em fazer a pesquisa, mas investir também intelectualmente em tomar decisões baseadas em pesquisas. Quando você vê, como eu estava falando anteriormente, profissionais de diversas áreas argumentando a favor de uma determinada decisão, é raro a gente ver alguém citando uma evidência em relação à sua decisão. Você pode ver, digamos, um debate político. Alguém está argumentando que ele vai fazer isso ou aquilo para melhorar a questão econômica. Você não vê o político citando uma evidência que respalde aquilo que ele vai fazer. Você vê as pessoas citando a lógica da sua escolha, mas lógica não é suficiente para que aquilo seja verdade. O Kahneman, um psicólogo que ganhou o prêmio Nobel, ele cita um dos viéses cognitivos nossos, que é confiança por coerência. A gente confia no que é coerente, mas coerência não é suficiente para algo ser verdade. Então, se alguém te explica o porquê que um remédio vai funcionar, você acredita. Só que esse porquê não é suficiente para de fato ele funcionar. É apenas uma hipótese. Então a gente tem esse viés de que quando algo parece coerente, a gente acredita. É uma mente crente. Então a gente precisa de algum certo ceticismo em dizer,
Isso faz sentido, mas eu preciso de uma demonstração empírica de que isso de fato funcione, ou pelo menos a probabilidade daquilo funcionar. Ô Luiz, você acredita que isso também está ligado a quê? A uma cultura, também, cada sociedade, cada, enfim, né, país se organiza também dessa forma. Tem outros países onde isso não é colocado de forma prática na vida, nas decisões, nas escolas. E aqui no Brasil, como estamos nesse quesito, né? Pautar nossas pesquisas, pautar nossas decisões, ou seja, ter a evidência como norte, como bússola para tudo. Isso, é mais do que cultura, é biológico ser crente. É uma questão biológica. Foi necessário acreditar em coisas para a sobrevivência da espécie. Então a gente tem uma tendência muito mais a acreditar do que duvidar. E a dúvida seria a base, então, inclusive fantasia, a existência de fantasia, se você ler Yuval Harari, que escreveu Sapiens, é uma das justificativas porque a espécie Sapiens prevaleceu em relação a outras espécies humanas, baseada em fantasia. Através de fantasia você consegue organizar um exército inteiro para lutar em prol de alguma coisa. Fantasia, patriotismo, religião, coisas assim. Essas coisas conseguem organizar. Você consegue organizar 200 mil pessoas no estádio torcendo por uma camisa de futebol. É uma fantasia. Então, fantasia é importante para a sobrevivência da espécie, né? E por isso é algo biológico fantasiar. Só que nós estamos num estágio que, do ponto de vista de decisão profissional, aliás, é bom a fantasia, né? Em muitas coisas na vida, mas do ponto de vista de decisão profissional, a gente tem que ter um certo ceticismo. E não sair acreditando nas coisas de cara. Na verdade, se perguntar, onde é que está a evidência? Isso faz sentido, mas é verdade mesmo? Então, na realidade, a gente tem que evoluir para um ceticismo que não é natural da espécie humana. Que não é natural da espécie sapiens. Essa evolução precisa de algum esforço para isso. Ser cético não é ser natural. A gente precisa de gastar mais energia sendo cético do que sendo crente. Ou seja, então não é criar você desconfiado simplesmente por isso a partir de agora, tudo que me mostrar eu vou ficar, olha, será que sim, será que isso tem base científica, será que isso tem comprovação? Não se trata disso, mas trata sim de se colocar numa postura crítica, né, diante das coisas, não ir aceitando tudo que você ouve por aí. E hoje em dia, dentro desse mundo, né, da comunicação, e comunicação muito rápida, e das redes sociais, o que mais se tem por aí são as fake news. Vão passando notícia, recebe um vídeo de que isso é bom, e todo mundo vai seguindo, sem fazer a pergunta que você coloca aqui. Já vai acreditando. Ceticismo não é eu não acredito em nada. Ceticismo o cético é aquele que investiga. É aquele que quer saber de fato se aquilo é verdade. Então, cético não é o que não acredita, mas é o que duvida inicialmente, né? O cético tem que ter uma mente aberta para as evidências. Eu não vou sair duvidando de tudo, não acredito em nada. Não é isso, as pessoas às vezes confundem. Então, ceticismo é curiosidade. Isso é bom, essa curiosidade de perguntar. E quando nós estamos no campo da saúde, isso mais ainda, porque imagina você estar diante de um profissional, estar diante de tomar uma decisão, fazer ou não a cirurgia, fazer ou não esse procedimento, se submeter ou não a esse tratamento, né, que foi proposto pelo profissional. Se você ficou com alguma dúvida, questione, pergunte e até ouça uma segunda opinião. Por que não? Às vezes a gente tem essa cultura, não, mas eu vou duvidar do médico, do profissional que estudou, não é a minha área. Não tem muito isso. E quantas decisões erradas foram tomadas baseadas nesse princípio de que eu não posso perguntar? Quem me disse que você não pode perguntar? Então eu acho que o centro vem também para abrir, para trazer essa consciência para os profissionais da área de saúde, mas também para a comunidade. E aí o Luiz vai falar daqui a pouquinho quais são as ações do centro, o que é que ele se propõe. Na verdade, a Escola Baiana de Medicina, que parece que foi a pioneira no Brasil a ser uma escola, a criar uma disciplina obrigatória dedicada ao conhecimento dessa questão, né? Raciocínio clínico baseado em evidência. Isso já deveria ser o normal, né? O esperado, não é? Eu diria que até a existência dessa disciplina, da qual há 10 anos eu sou o professor dessa disciplina, é uma certa anomalia. Existia uma disciplina medicina baseada em evidência. Na verdade, assim? Não devia ser uma disciplina à parte, devia ser, todas as disciplinas deviam ser, trazendo esse conceito de medicina baseada em evidência. Então é como uma ação inicial de reforçar algo óbvio, que medicina tem que ser baseada em evidências. Até o próprio nome medicina baseada em evidências
não deveria existir, porque só existe uma coisa, medicina. E medicina tem que ser embasada, norteada por evidências. Então não é medicina baseada em evidências uma subespecialidade ou uma disciplina à parte. Toda a medicina deve ser norteada por conceitos científicos. Ou seja, é o cerne, é o lastro, é a base para onde ela vai se constituir, né? Como ciência. Então, é um tripé a medicina baseada em evidências, onde você é norteado por, primeiro, evidências, segundo, particularidades clínicas do seu paciente. Então, existe também um julgamento do médico, não é copiar artigo na decisão apenas, não é medicina baseada em regra, criada por artigos científicos, tá? Então, você tem a evidência externa, você tem a experiência do médico olhando o paciente enquanto indivíduo, e você tem um terceiro ponto desse tripé, que é a preferência do paciente, os valores de um paciente. E as coisas variam de valor a depender da pessoa. Um pianista é muito mais importante fazer uma cirurgia de mão para que o movimento de sua mão fique perfeito do que um administrador. Pois é, e sem considerar, claro que podemos, né, não vamos adentrar nesse campo, mas as questões de ordem culturais, religiosas, que também muitas vezes precisam ser respeitadas nessa decisão. Então, não é algo unilateral. Evidência, assim, o que diz a literatura, o que diz o passado, né, sobre os casos, sobre a situação que está aqui. A questão clínica particular. E esse indivíduo, medicina não é matemática, cada um vai ser cada ser vai responder de uma forma aquele tratamento. E essa questão que você falou também, dos valores. Olha aí quão complexo é essa relação da medicina e quão importante é levar tudo isso em conta no tratamento e na questão da saúde. Tem um ouvinte na linha, 3328-7666. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor. Bom dia. Parabéns aí à Escola de Medicina, com certeza um marco na área de saúde para o Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Patrícia, evidência e fé não são dissociáveis. Não tenho dúvida nenhuma. Maria nos ensinou a questionar, a perguntar no momento da anunciação do anjo. Ela não disse sim, primeiramente sim. Assim também nós, diante de um médico, também devemos questionar para ter a certeza, porque são dois exemplos aqui, doutor, se o senhor prestar atenção. Um, com relação a uma criança, 33 anos atrás, meu filho, e outro recente, minha mãe de 89 anos, atual. Tá? Meu filho saiu do hospital, da maternidade, já com um problema, chorava, não tinha nenhum sintoma, não tinha nada. E o médico da família, que não era pediatra, passando um medicamento, gordura, cólica e tal, a evidência dele era essa, comum em um recém-nascido. E minha esposa me diz, o médico passou cadernal, eu digo, não tem não, que é remédio maluco. E no Matagal Gesteira, fez uma radiografia e descobriu broncopneumonia. Quando eu voltei a ele, sabe, doutor? Nunca vai ver aqui, se eu viesse, meu filho, se eu dou seu remédio, meu filho morre. Ele aqui, você pode descobrir, não posso, com broncopneumonia, um mês de nascido, estou carregando e dorme numa foto, não é verdade? E com minha mãe agora, o geriatra, né? Minha mãe vem, eu estava fazendo umas dores da coluna e tal, ele me passa um remédio antidepressivo. Eu aí tive que fazer isso aí, confiei no médico, eu li a bula, né? Ele deu um remédio até controlado, né? Minha mãe começou a ter alucinações, ter problemas, a noite eu levei para a emergência, se estendiu o medicamento, minha mãe voltou ao normal. Então é preciso que os médicos, de fato, haja com evidência, mas não perca a fé. Porque se você, como médico, né, só for pensar na evidência e esquecer a fé, você não faz o possível para que Deus realize o impossível. Obrigado, doutor, e desculpa esse alongamento. Um abraço. Obrigada, Carlos, por trazer essas referências. Então, essa dialética aí, fé e ciência, isso é histórico, né? Se bate nisso o tempo todo. E eu acho que a gente tem que ver isso como coisas que podem bem se interfacear. Né? Fé e ciência são duas coisas importantes para a evolução da humanidade. A gente não pode confundir os conceitos e utilizar fé numa decisão, digamos assim, médica, mas a gente deve entender que a fé é muito importante do ponto de vista pessoal para o paciente. Né? Então, do ponto de vista pessoal, crença e fé, do ponto de vista individual, é algo que tem grande valor. Do ponto de vista coletivo, onde eu vou generalizar um conceito, por exemplo, esse remédio faz bem, eu não posso usar fé, eu tenho que usar ciência. Então são dois componentes importantes para a sociedade, para a humanidade, a fé e a ciência, e que devem coexistir e não competir. Né? Devem estar juntos, inclusive, questão de espiritualidade, questão científica, devem estar, inclusive, juntos no combate à pseudociência.
no combate à pseudociência. Então, a espiritualidade, fé, crença, religião é algo muito importante do ponto de vista individual. Você não pode tomar decisão ou generalizar conceitos com base em simplesmente eu acredito. Agora, com relação a essa questão baseada em evidência, às vezes medicina e vida, né, e sociedade andam no mesmo ritmo, às vezes aparece uma determinada situação desse contexto atual, da vida que está se colocando, por exemplo, doenças da atualidade, as pessoas com o uso da tecnologia, cada vez mais vem aparecendo síndrome da ansiedade e várias situações ligadas ao momento atual e que talvez na literatura antiga você vai procurar e não vai ter essa evidência. Então, como comprovar cientificamente fatos do aqui e agora? Como é que ciência e vida prática podem dar juntas? Isso é um desafio, Luiz? Na realidade, quando a gente... o conhecimento científico ele é criado de uma maneira bastante controlada. É como se fosse assim, num laboratório, um ensaio clínico, algo assim. E isso é diferente quando a gente vai para o mundo real, para a prática. Né? Então a gente tem que ter a noção de que um conceito científico vai nos nortear, mas a gente tem que estar muito atento se ao aplicar aquele conceito científico na prática ele vai funcionar como funcionou, digamos, no laboratório. Né? Isso é a diferença, digamos, de eficácia e efetividade. Então isso também tem que estar na mente do médico no momento da decisão baseada em evidência. Que o mundo real pode ser diferente do mundo ideal, onde aquele conceito foi criado. Então, o profissional de saúde precisa estar aberto também a essas questões, na sua formação, ter essa perspectiva. Voltando ao centro, falando um pouco mais dele, né? Você falou que ele foi criado, recentemente ainda vai ser inaugurado, mas na prática, como que ele vai ajudar tanto os profissionais da área de saúde quanto a comunidade em geral? Então, na realidade, a gente está formalizando algo que já existe há alguns anos, que são essas atividades enfocadas em medicina baseada em evidência na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Não só no curso de medicina em si, mas a gente tem vários cursos de saúde e existe de fato esse enfoque específico da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Então a gente já tem dentro da escola, obviamente, disciplinas, né, cursos inclusive de extensão de medicina baseada em evidências, eventos, né, que são abertos ao público de saúde, onde se discute simpósios, como a gente vai ter na próxima semana, de medicina baseada em evidências. Né? Nós temos, eu tenho um blog, meu blog de medicina baseada em evidências, então, eventualmente, a gente está conversando com vocês da mídia sobre isso. Então, tudo isso são ações que já existem e a gente está concretizando isso mais no formato de um centro de medicina baseada em evidências. Existem alguns centros no mundo de medicina baseada em evidências. O mais conhecido, que é a maior referência, é o centro de Oxford, na Inglaterra. A Universidade de Oxford tem um centro de medicina baseada em evidências, então tendo esse centro aqui é uma maneira também da gente dialogar internacionalmente com outros centros. O Brasil também acompanhando aí o fluxo, né, de outros países. Isso, porque essa relação internacional, cultural, né, entre diferentes culturas faz todos crescerem. Então tem também esse enfoque de um diálogo, de uma internacionalização disso que a gente já vem fazendo na Escola Baiana de Medicina. Quando isso traz para a comunidade, aquilo que você falava no início da nossa entrevista, quando a comunidade está formada, ela sabe fazer as perguntas certas, que impacto isso pode trazer? E de que maneira vocês aí do centro vão ajudar a comunidade a entrar um pouco nesse universo da medicina da saúde baseada em evidência? Então, eu acho que vai além de medicina. Na verdade, a gente pensa medicina como saúde. Se a gente olhar a origem da palavra medicina, vem do latim medere. Medere significa saber o melhor caminho. Não necessariamente em saúde. Então, medicina é tudo. Né? Se eu vou tomar uma decisão, se eu devo mudar a cor desse estúdio aqui, de azul para vermelho, talvez exista uma evidência que mostre que o vermelho irrite as pessoas e a gente deve botar um amarelo ou rosa ou alguma cor mais assim. Então, saber o melhor caminho. Para saber o melhor caminho, primeiro a gente tem que ter a consciência de que os caminhos são incertos, as decisões são baseadas em incerteza e a gente precisa de probabilidade, entendeu? Então, quando a gente fala medicina baseada em evidência, isso não se restringe a decisões em saúde. A gente tem que promover, em geral, o pensamento científico em relação às decisões da sociedade. A questão é que nesse mundo de tantas possibilidades e de tantas fontes possíveis, né, principalmente com o advento da internet, onde as pessoas num clique têm a informação que quiser,
Como fazer esse filtro? Onde saber? Porque isso é importante ter a resposta para a pergunta, a fonte certa de beber. Essa informação também deve ser cuidadosamente selecionada. Qual o critério que a comunidade pode ter diante de tantas possibilidades? Existe de fato. Você falou em fake news, e fake news científica é ainda mais grave, porque é uma fake news respaldada por um artigo que está publicado numa revista científica, né? Então, parece que aquele artigo ali concretiza aquilo enquanto verdade. Então, o primeiro passo é a gente entender que não basta que exista um artigo com uma conclusão positiva para que aquilo seja verdade. Aliás, todas as fantasias, quem faz fantasia geralmente cita artigos, cita trabalhos científicos. Então tem trabalho com resultado para tudo que a gente quiser acreditar. Então a gente deve partir inicialmente desse ceticismo e se perguntar, esse é uma evidência de boa qualidade, a gente chama isso de nível de evidência. Esse trabalho, essa pesquisa tem um bom nível de evidência, e aí tem umas regras básicas para cada situação, qual é o desenho adequado de um estudo para demonstrar isso. Eu acho que não é tão difícil a gente educar profissionais para saber discernir o joio do trigo, e também não é tão difícil a gente dialogar isso com a sociedade em geral. Né? Porque são assim, você saber, por exemplo, eu posso... o conceito principal de se algo é eficaz ou não é que o estudo tem que ser randomizado. Você não pode ter... Estudos observacionais, eles sofrem de uma coisa chamada de viés de confusão. Ficou técnico para a gente. Então eu vou explicar. Vou explicar com exemplo. A gente pode dizer assim, uma pessoa que faz exercício emagrece. Okay. Exercício emagrece. No mundo parece real, lógico. Inclusive é coerente, então a gente já acredita que você vai gastar caloria, vai emagrecer. Né? Quando você observa no mundo real, e aí é um estudo observacional, aquelas pessoas que começaram a fazer exercício, elas de fato perderam peso. Pronto. Mas isso é por causa do exercício? Apenas? Ou não por tem causa de um outras efeito de confusão, ou variáveis de confusão? Por exemplo, aquelas pessoas que começaram a fazer exercício também podem ter começado a fazer dieta. Então, no momento que você faz um estudo randomizado, onde eu sorteio pessoas para fazer exercício e outras para não fazer, e controlo a alimentação dos dois grupos, estudo randomizado, eu já elimino. Controlado, eu elimino esse fator de confusão. E é surpreendente perceber que exercício não promove redução de adiposidade ou peso. Por mais ilógico que isso possa parecer, a verdade muitas vezes não parece ser coerente. Então, às vezes aquela mentira repetida várias vezes, ela vira uma verdade. Então vamos comprovar na prática o que é que diz a medicina, que hoje a gente aqui aprendeu com o Luiz, né? Ampliou o nosso conceito de medicina não só para a saúde, mas saber qual é o melhor caminho. Olha, se a gente aplica essa ferramenta em tudo para a nossa vida e vai em busca da resposta realmente coerente, como a gente vai tomando decisões mais assertivas, ficamos mais conscientes das nossas próprias escolhas, mais senhor da nossa vida. Muito bacana esse centro, como abre a nossa visão e amplia a nossa consciência. A pergunta do ouvinte para a gente fechar as participações, 3328-7666, bom dia. Quem fala? Bom dia. Olá, alô, quem fala? Oi, eu gostaria de falar com a médica. Ô, doutora, é porque eu estou me sentindo muito mal, né? Qual é o seu nome? Marise. Marise, está falando de onde, Marise? Veracruz. Nós estamos... Eu já fui lá na escola de Baiana de Medicina, procurando um neurologista. Ali é muito difícil para a gente procurar. Então eu tenho que pagar as R$305 de neurologista. E agora eu sou psiquiatra. Eu sinto muita assim, dor de cabeça, uma frieza na coluna. Eu vou pedir, Marisa, que você... Oi? Sim, eu vou pedir que você converse com a Magna aí pela linha aqui interna, tá? Você vai deixar seu nome, seu contato. Nós estamos aqui com um profissional, né? Um professor da Escola Baiana de Medicina. Vamos ver o que é possível fazer dentro da sua área, até porque tem toda uma questão de acesso, de entrada lá no ambulatório da escola. Às vezes é por referência, por indicação, pela própria regulamentação do Estado, tá, Luiz? Você responde isso. Eu quero só trazer um caso, antes da gente comentar a participação do ouvinte, já que temos apenas um minuto para fechar. Eu acabei de receber uma notícia de um assunto hoje que chama a nossa atenção, talvez tenha uma ligação com o que estamos falando.
Olha, uma menina nasceu durante um trágico acidente de trânsito na rodovia Regis Bittencourt, no interior de São Paulo. Uma jovem que estava grávida, ela foi arremessada para fora de um caminhão e morreu após ter o abdômen rompido. Olha que tragédia, que coisa realmente grave. O que obrigou o bebê a nascer involuntariamente por conta dessa ruptura. Segundo os médicos, o corpo da mãe acolheu o bebê nos primeiros minutos de vida, o que foi fundamental para que a menina conseguisse sobreviver. Às vezes aquilo que a gente falava, né? Será que na literatura tinha algum caso dizendo que isso seria possível? Às vezes não. Mas a medicina e a vida, elas estão o tempo todo sendo colocadas em prova. É isso mesmo. Isso. Medicina baseada em evidência pode ser traduzida como medicina baseada em incerteza. Na realidade, não é porque tem uma evidência mostrando que algo funciona ou não, que aquilo garante um funcionamento em um indivíduo específico. O conceito de que algo é eficaz é um conceito médio. No indivíduo específico, aquilo pode funcionar de diferentes formas. Portanto, a gente tem que entender que nossas decisões são baseadas em certeza e devem estar sendo norteadas por probabilidades. Então, que a nossa vida seja pautada por esse caminho, que o centro possa nos ajudar a todos. Vamos estar aqui divulgando as ações para que você possa se apropriar desse conceito, dessa forma de pensar e construir a sua vida. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Suas considerações finais. Obrigado, Patrícia. Foi ótimo receber essas suas perguntas, esses seus questionamentos, que a gente aprende muito com as perguntas que são feitas a gente. A gente reflete e aprofunda nossos pensamentos. Muito obrigada. Foi ótima interação. Obrigada. Luiz Cláudio Correia, ele que é professor da Escola Baiana de Medicina, programa Saúde no Ar de hoje. Fica por aqui, agradecendo a todos que fizeram o nosso programa, você que participou, que partilhou, que trouxe também um pouco da sua vida e da sua experiência para partilhar com a gente. Beijo grande, até amanhã às 8 horas, com mais um programa do seu interesse. Até lá.